E vamos iniciar hoje com o professor Jean Valnei. Todos os dias serão lançados 2 aulas para você conhecer o nosso curso direto ao ponto. A qualidade do HD Cursos. Fala aí, concurseiro. Fez o que eu disse, não foi isso? Já esmagou o dedinho aí na aula 3. E essa aula 3 certamente vai estar presente na sua prova do concurso da Polícia Militar de Alagoas. Gerações dos direitos humanos. Vejam, vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, gerações ou dimensões dos direitos humanos. Tome cuidado que algumas bancas, elas podem chamar de famílias dos direitos humanos. Famílias dos direitos humanos. Vejam só, quando eu falo em gerações, dimensões, a sua prova, meu aluno, ela só vai se ater na primeira geração, na segunda e na terceira geração. Apesar de ter já a quarta e a quinta geração, a banca certamente não vai abordar isso com vocês. Só que o professor aqui vai trabalhar a quarta e a quinta geração. Por que isso? Porque eu vou ter que abordar essa quarta e essa quinta geração, porque a banca de repente pode olhar assim, Zé, rapaz, eu CESP, eu estou muito tempo sem fazer concurso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um salzinho a mais nessas questões. Eu vou cobrar ali uma quarta e a quinta geração. Então a banca ela pode fazer isso, certamente. A IBFC no concurso para PM da Bahia cobrou a quarta e a quinta geração e ainda ela foi específica. Ela disse que queria que você dissesse quais eram as famílias, primeira, segunda e terceira, quarta e quinta família ou geração, mas é na visão de um doutrinador brasileiro chamado de Paulo Bonavides, que faleceu recentemente. Então o aluno ele tinha que ter esse conhecimento, principalmente o conhecimento do Paulo Bonavides. A gente vai trabalhar a visão do Paulo Bonavides e a visão do Norberto Bobbio nessa aula sobre as gerações. Professor, mas o que é que eu preciso saber de antemão? Olha só. A primeira geração de direitos humanos, ela tem uma palavra-chave. A palavra-chave é liberdade. Já a segunda geração de direitos humanos tem uma palavra-chave, que é igualdade. Já a terceira geração de direitos humanos tem a palavra-chave, que é fraternidade. A primeira geração de direitos humanos, ela se refere a 2 tipos de direitos. Os direitos civis e os direitos políticos. Pessoal, eu estou fazendo aqui um Memorex para você, um jogo rápido. Depois a gente aprofunda um pouco mais. Segunda geração se refere a 3 direitos. Sociais, culturais e econômicos. Já a terceira geração de direitos humanos, ela se refere aos direitos difusos, coletivos, também conhecido como direito dos povos. Direito dos povos. Perceba que aqui, galera, eu fiz o quê? Eu fiz só um esquemazinho, um Memorex para vocês. Porque a partir disso, você vai ter uma ideia de qual é o direito. Por quê? Porque a banca, ela não vai querer se aprofundar muito nisso. Então a gente vai ter que ir direto ao ponto, que é o nosso grande lema aqui no curso, sem muita conversa. E nessa ideia que eu mostrei para vocês agora nesse Memorex, o que é que você vai ter que ter cuidado? Porque a banca ela vai pegar e fazer isso. Vai trocar os direitos de liberdade pelo direito de igualdade, vai dizer, os direitos sociais é um direito de primeira geração, os direitos de segunda geração são os direitos civis e políticos. A banca ela vai tentar induzir você ao erro. Beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Ó. Então a primeira geração de direitos humanos, como eu falei no início, ela tem a ver com a liberdade. Pronto. São chamadas de liberdades públicas. Significa dizer que é um não fazer do Estado.
é o não fazer do Estado. Professor, como assim? Vejam, quando começou essa ideia de gerações de direitos humanos, nós, seres humanos, vivíamos, o mundo como um todo, vivia na Idade das Trevas. Hoje, professor, Idade das Trevas, certamente o seu professor de História se refere à Idade Média como Idade das Trevas. A Idade das Trevas é a Idade Média. É uma idade que era a época da nossa civilização mais obscura. Tempo das cruzadas, onde a igreja matava em nome de Deus e assim foi. Galera, por isso que é chamado, onde as pessoas, se a mulher, se uma pessoa tivesse ataque epilético, o pessoal dizia que era bruxaria e enforcava a pessoa. Por isso que é conhecido como Idade das Trevas. E a partir daí, do início dessa Idade das Trevas, nós éramos governados por reis, onde o rei mandava em tudo, inclusive na sua vida. E foi aí que surgiu essa necessidade da população que o Estado ele tomasse uma abstenção, ele não interferisse na sua vida. E foi aí que surgiu os direitos de primeira geração. Por isso que eles são chamados de liberdades públicas. O Estado deixa você à vontade. O Estado ele tem essa característica de não fazer. Ele não pode interferir na sua vida. Então foi aí que surgiu essa primeira geração dos direitos humanos. Na primeira geração, ela tem como base o direito à liberdade do indivíduo. É o atributo ao Estado de uma obrigação de não fazer, de não atuar, conhecida como uma liberdade negativa. Tome cuidado que quando a banca falar em liberdade negativa, eu estou me referindo à primeira geração de direitos humanos. Se ele falar em liberdade positiva, vai ser já a segunda geração de direitos humanos. Perfeito? Eu trouxe aí um resuminho, que esse resuminho vai estar no seu material de apoio. Não se preocupe, não fica aí nervoso em sair anotando tudo. Volta aí, professor, eu vou dar pausa aqui para anotar esse resuminho. Pessoal, esse resuminho vai estar no seu material de apoio. O material de apoio está completinho, está lindo, está maravilhoso. Você pode tranquilamente se garantir que ali vai estar as questões de sua prova. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Olha só, então eu tenho aqui, ó, qual é o resumindo a primeira geração. Olha só, o indivíduo está no centro. Ele é o centro das atenções. São as liberdades negativas com relação ao não fazer do Estado. E eu tenho que tentar sempre alcançar a igualdade formal. Cuidado. Essa igualdade é aquela igualdade formal que eu tratei com vocês lá no primeiro bloco. Que diz que é a igualdade prevista na lei. Ou seja, todos os seres humanos são iguais. E acabou. Sem distinção de qualquer natureza. Então é por isso que eu coloquei aqui, ó. Vê que legal. Vê, o aluno vai olhar e vai dizer, meu amigo, que material show de bola. Olha só. Igualdade perante a lei. Eu já disse o que isso significa. Beleza? Aí, direitos dessa geração, quais são? Direitos civis, direitos políticos. Direitos civis é o direito de liberdade, direito de ir e vir. Já o direito político é aquele direito de votar e ser votado. Está lá na nossa Constituição, lá no artigo 17, lá no artigo 14 ao artigo 17. Olha aqui, quais são os exemplos? Vida, liberdade. Lembre-se que quando eu falo em liberdade, são todas as liberdades, inclusive a de crença, que é aquele direito de você professar qualquer religião. Beleza? Então vamos lá, ó. Bem, galera, já na segunda geração, eu tenho aqui o princípio basilar igualdade, que traz a ideia de fazer do Estado. Fazer do Estado. Vejam, acompanha aqui comigo. Nós vivíamos numa Idade Média onde o rei intervia diretamente na sua vida. Pessoal, só uma curiosidade que eu lembrei agora. Olha só que coisa interessante. Você sabia que alguns reis, quando você, súdito, ia casar, o rei ele tinha um direito, uma prerrogativa de primeiro dormir com sua esposa. Era. Se você procurar a história de Nero, se encaixa nisso aí também.
Nero, ele antes, você era súdito de Nero, quando você ia casar, você tem que pedir permissão a ele para casar, ele primeiro tinha que fazer as vezes. Era, pessoal, era a idade, por isso que é chamado de idade das trevas. Olha aí, imagina só o cara viver desse jeito. Então o que aconteceu? Após essa idade das trevas, né, da Idade Média, o Estado começou a libertar as pessoas, não intervir tanto na vida das pessoas. Só que aconteceu uma coisa. Com essa vinda dessas pessoas para a cidade, por conta da industrialização, por conta da Revolução Industrial, as cidades, olha, lotaram. Então, teve que haver uma necessidade, né? Houve uma necessidade entre que o Estado teve que começar a prestar um assistencialismo maior às pessoas. Por isso que se você assistir a alguns filmes que trazem essa ideia da industrialização, ali do finalzinho da Idade Média, as pessoas são sujas, as cidades sujas, aquele monte de rato correndo, aquela coisa horrorosa. Por quê? Porque o Estado ali ele não intervia na vida de ninguém. Só que houve uma necessidade para que o Estado começasse a fazer algo para a população. E foi aí que surgiu a segunda geração. Acompanhe comigo aí na tela. Olha só. Passada toda a transição da primeira geração, tivemos a Revolução Industrial e adentramos no século XX, momento no qual as necessidades humanas ultrapassaram o quê? Aquela vontade de ter só apenas a vida, de só ter propriedade, de só ter liberdade. Aí, com isso, os indivíduos passaram a precisar da intervenção do Estado. Contudo, essa intervenção deveria ser moderada, tá vendo, pessoal? Não era feito na Idade Média, não era idêntico à Idade Média, mas garantindo todos os direitos. Perfeito? Professor, o que é que eu preciso saber mais na segunda geração? Olha aí, eu trouxe aí um resumo para vocês. Então, vou resumir aqui para vocês. Olha só. O indivíduo quer o que agora? Ele quer um fazer estatal. Ele busca o quê? As liberdades positivas, que é o quê? Um fazer do Estado. O Estado tem que intervir agora, trazer liberdades positivas. Nessa situação, aí sim, eu vou ter que alcançar a liberdade material, substancial, de fato, da realidade. Nessa geração, eu tenho aqueles 3 direitos bases: sociais, econômicos e culturais. Perfeito? Já a terceira geração, eu trago aqui como o direito basilar, direitos difusos. Direitos difusos. Né? Também chamado como direito dos povos. Direito dos povos. Direito dos povos. Tranquilo? Então, olha só o conceito dos direitos de terceira geração. Na terceira geração, retira o foco do indivíduo. Olha aqui, é por isso que é chamado de direito dos povos. Porque agora eu não vou olhar o indivíduo isoladamente e nem seus interesses pessoais. Não se busca mais satisfazer quem? O particular, mas sim o interesse da coletividade. Por isso que ele é chamado, da terceira geração, ele é chamado como direitos difusos e direitos coletivos, ou seja, os direitos que pertencem a todos. Nesses direitos eu englobo, galera, o meio ambiente. O meio ambiente, ele é considerado um direito de terceira geração. O desenvolvimento é considerado um direito de terceira geração. O direito do consumidor, essa semana que eu estou gravando essa aula é chamada de Semana do Consumidor. Entendeu? Que nada mais é do que um direito de terceira geração. Só que agora, pessoal, eu paro aqui e eu quero que você faça um corte metodológico. Eu quero que você analise a situação. Certamente sua banca, ela vai se atentar para essas 3 gerações que a gente acabou de ver. Certamente. Agora, eu não vou ficar limitado só a essas 3 gerações, não. Eu vou precisar, junto com vocês, fazer o quê? Aprofundar só um pouquinho. Agora eu vou fazer isso com a permissão dos senhores. Eu vou precisar aprofundar um pouquinho mais. Por isso que eu vou trabalhar a 4ª e a 5ª geração com vocês. Perfeito?
Olha aí. Primeiro, teve um resuminho, né, que vai estar no material de vocês. Como eu falei antes, ó, ambiente, autodeterminação dos povos, desenvolvimento e direito do consumidor. Beleza? Olha só. Então tá aí, ó. Quarta e quinta gerações. Já coloquei aí entre aspas para ninguém dizer que o professor só deu uma posição. Não. Eu vou mostrar para vocês as duas posições. Por isso que existe uma divergência. Eu trago para vocês os doutrinadores. 2 doutrinadores. Eu tenho aqui o Norberto Bobbio e o Paulo Bonavides. O Paulo Bonavides, galera, brasileirão, viu? Brasileirão. Certo? Faleceu recentemente. O Norberto Bobbio, ele pegou e criou a quarta geração. E ele disse o seguinte, que a quarta geração são os direitos genéticos. Direitos genéticos. Essa quarta geração, eu garanto que a maioria de vocês já nasceram após o ano 2000. Muitos de vocês que estão assistindo minha aula agora, muitos de vocês já passaram, vocês nasceram ali 2000, 2001, 99, né? Mais ou menos nessa idade que vocês têm hoje. Nos anos 90, foi aí o grande boom da ideia com relação aos direitos genéticos. E a nossa primeira loucura foi com a ovelha Dolly. A ovelha Dolly foi uma ovelha que foi clonada. A ovelha Dolly teve uma polêmica e tudo mais. E mais interessante é que nos anos 90 teve uma novela da Globo chamada O Clone, que tratava exatamente dessa questão dos direitos genéticos. Aí lá vem o Norberto Bobbio e disse, não, massa, a quarta geração serão os direitos genéticos. Beleza? Aí vejam só, já o Paulo Bonavides, ele trouxe pra gente a quarta e a quinta geração. Veja, a quarta geração, o Paulo Bonavides disse que era o direito à democracia. O direito à democracia. Já a quinta geração, o Paulo Bonavides disse que era o direito à paz. Mas, aluno, olha aqui para mim. Veja. Eu vou mostrar aqui nessa tela aqui do meu lado. Veja. Se eu observar aqui a democracia como quarta geração e a paz como quinta geração, perceba que tanto democracia quanto a paz, se você observar bem, eles são direitos de terceira geração. Porque democracia não é um direito do povo? A paz não é o direito do povo? Então, o Paulo Bonavides, ele sofreu críticas com relação a isso. Porque ele disse, cara, poxa, no lugar de tu criar uma quarta e a quinta geração, por que tu não diz que esses direitos pertencem à terceira geração? E é por isso, meu aluno, que eu trouxe a referência Paulo Bonavides. Porque tem doutrinadores que diz que a democracia é um direito de terceira e a paz é um direito de terceira geração. Então, se sua banca ela for bastante específica, ela vai fazer a referência com o nome dos dois. Ou ela vai dizer Norberto Bobbio, ou ela vai dizer Paulo Bonavides. De acordo com Paulo Bonavides, a quarta geração é o direito à democracia. Ok? Fica combinado dessa forma? Show! Vamos lá, vamos continuar. Olha só. A quarta geração, eu trouxe aí no material de vocês, lá no material de apoio vai estar tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês na tela. Olha só para a gente matar aqui. Ó. Na quarta geração, se busca evitar intervenções abusivas do Estado e do particular. Só é você lembrar daquela eficácia, o quê? Horizontal. Nesse período, o indivíduo precisa da intervenção do Estado, como, por exemplo, na elaboração de uma lei, mas que ele não interfira na decisão do particular. São exemplos. Eu mostrei a do Norberto Bobbio, olha aqui, ó. Bioética, biodireito. Só que tem algumas pessoas, alguns doutrinadores que dizem que a quarta geração é o pluralismo político.
Pluralismo político traz a ideia de pluralidade de ideias, que você pode professar qualquer ideia. E autodeterminação dos povos. E ainda mais, alguns dizem que é o direito à internet. Mas veja, a banca ela vai ter que ser específica. Se ela for específica e falar sobre Norberto Bobbio, leve em consideração esses dois aqui. Vamos lá. Já a quinta geração, o que é que ele diz? Que é o mais cobrado em prova, ele vai se referir ao direito à paz. Mas o direito à paz, meu aluno, vai ser com relação a quem? Vai ser com relação ao Norberto Bobbio? Não, ao Paulo Bonavides. Gravem esse nome, é o brasileiro, Paulo Bonavides. Veja que apesar do sobrenome dele ser um pouco estranho, mas o prenome é lá, Paulão, é o Paulão. Beleza? De boa? Então, fica certo assim. Vamos ver aqui um quadro resumo. Olha só que quadro massa que eu fiz aí, ó. Olha só. Eu trouxe aqui, bem esquematizado, vai estar no seu material de apoio, ó. Eu tenho um valor central, que são os direitos. Também eu trouxe as características e trouxe uma referência jurídica. Olha só. Primeira geração. Valor central, liberdade. Quais são os direitos protegidos? Civis e políticos. Quais são as características? Direito negativo, contra estatais, que negam a atuação do Estado, que impõem uma abstenção estatal. Lindo e maravilhoso. Professor, o senhor trouxe uma referência jurídica? Eu precisei. Veja, porque algumas bancas, elas de repente podem querer cobrar essa referência jurídica. Eu acredito, Jean, eu acredito que o CESP não faz isso para um concurso de ensino médio. Normalmente ele cobra essa referência jurídica já num concurso de nível superior. Mas você que estudou direitos humanos comigo, você vai ficar sabendo disso. Então se a banca cobrar, você vai fazer o seguinte, olha, na hora que essa questão aparecer, você vai olhar para o fiscal da sua sala, vai levantar a mão. Aí o fiscal vai chegar até você. Aí quando o fiscal chegar, aí você vai, o fiscal, pois não, ó, faz o seguinte, traz aqui outra prova, que essa prova tá fácil demais. Vai, traz outra prova. Aí joga a prova no chão assim. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Faça isso não, tô brincando. Vamos lá. Olha só. Referência jurídica. Constituição das Américas, americana, de 1787. Ou seja, quando eu me refiro ao direito de primeira geração, eu tenho que lembrar dessa Constituição da Americana, lá de 1787, e também a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão. Cuidado! Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão. Já a segunda geração de direitos humanos traz a ideia de igualdade. Direitos sociais, econômicos e culturais. São os direitos positivos, direitos prestacionais, que exige do Estado o quê? Uma intervenção. Qual é o fundamento jurídico? Qual é a referência jurídica? São duas constituições. A mexicana e a alemã, também conhecida da de Weimar. Veja, deixa eu dizer como foi cobrado essas duas constituições. A banca CESP, só que não foi para concurso de ensino médio, o CESP chegou e fez assim, ó. A primeira Constituição que trouxe direitos de segunda geração foi a Constituição alemã. Olha que sacanagem o CESP fez, meu irmão. A alemã, olha aqui, ó. Ela foi a segunda Constituição que trouxe direitos sociais, trouxe direitos de segunda geração. Foi maldade, eu sou bem sério, foi maldade. Olha só, terceira geração. Qual o direito basilar? Fraternidade. São os direitos difusos da humanidade, dos povos, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, né, do consumidor. São os direitos de todos, galera. Olha só, bem tranquilo. E qual é a referência jurídica? É a declaração, é a DUDE. A gente vai trabalhar, vamos falar um pouquinho da DUDE mais na frente. É a DUDE. Beleza? Galera, qual é a grande sacada que eu quero que vocês observem? Perceba que lá em 1789, a gente teve uma declaração dos direitos do homem e do cidadão. Já em 1948, a gente teve a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Professor, por que você está fazendo essa referência? Porque o CESP já fez isso. Olha só o que o CESP fez. O CESP colocou assim que a referência jurídica da terceira geração de direitos humanos é a Declaração do Homem e do Cidadão.
Olha que merda ela fez, velho. Diga aí, velho. Aí o aluno viu a palavra direitos do homem e do cidadão, aí confundiu com a DUD, que é do homem, Declaração Universal de Direitos Humanos. Sacou? Então tome cuidado com isso. O CESP já cobrou, mas você, a partir de agora, vai estar atento. Tranquilo? Vamos lá. Como foi cobrado agora em provas? Vamos acompanhar aqui, ó. Acompanha comigo aí, ó. De acordo com a teoria das gerações dos direitos, a primeira geração, olha, você circula a primeira geração na sua prova, dos direitos humanos, refere aos direitos civis e políticos. Tá vendo ponto e vírgula? Eu paro. Aí eu faço assim. O que tá atrás, tá tudo certo? Tá, então você faz assim, ó, na sua prova. Bota um Czinho para dizer que tá certo. Aí, a segunda está relacionada aos direitos econômicos, certo? Sociais, certo? E culturais, certo? Parei aqui, ó, ponto e vírgula. Vejo se tá tudo ok. Tá, então chega aqui, ó, dou um cheque, né? Como o pessoal mais jovem diz, cheque. Então, ó, já a terceira geração tem como referência o direito à paz, ao desenvolvimento, ao meio ambiente sustentável. Veja, a questão está correta. Aí o aluno chega aqui, aí diz, ó, professor, mas o direito à paz não era a quarta geração de acordo com Norberto Bobbio? Lembra que eu falei para vocês? Olhe o comando da questão. Ele por acaso, a questão por acaso falou em Norberto Bobbio? Não. E lembra quando eu fiz a referência mostrando lá que o direito à paz, né? Ela é o quê? O direito à paz ele termina sendo o quê? Um direito de terceira geração. Então entenda que quando a gente fala em direito à paz, é um direito dos povos. Então, como regra, termina sendo um direito de terceira geração. Vamos lá. Outra, os direitos de primeira geração, também chamados de solidariedade e fraternidade. Pessoal, direitos de primeira geração é solidariedade e fraternidade? Não, esse aqui é o de terceira geração. Então, já matei a questão, ó. Chegou na vírgula, ó, parei, já vi que estava errado, então, ó, marca aqui errado e já vou para a galera. Vou fazer a outra questão, acabou. Então, viram, pessoal, que gerações é bem tranquila. Então a gente encerrou as gerações, basta você se atentar para cada direito de cada geração e acabou. Tá bem de boa. Veja, no próximo bloco, no quarto bloco, a gente vai trabalhar sistemas de proteção. É um conteúdo mais denso, é um conteúdo mais doutrinário, mas na nossa conversa, na nossa aula, eu garanto que você vai deixar tudo amarradinho para a sua prova. Beleza, galera? Então, já chama aí o quarto bloco. Valeu!